eu sou uma pessoa muito afim à teoria. Até certo ponto, não tem problema ser uma pessoa muito teórica, que gosta do planejamento, que rumina, isso é uma qualidade. É tudo uma questão de ponto. Depois que passa do ponto, começa a virar um problema. É aquela coisa, né, cirúrgica. Você não vai retirar de você uma característica natural, porque não tem nada de errado com as suas características naturais. Você não precisa mudar quem você é. Mas você tem que perceber quando que a coisa passa do ponto. Uma coisa que me ajudou muito quando eu passei por esses problemas, quando eu tinha essas influências muito fortes em mim, foi me dar um tempo para pensar sobre certos projetos. E depois daquele tempo, eu precisava fazer o comprometimento com o princípio de decidir. Eu comecei a acumular muitos princípios que me levassem para a ação. O princípio é aquela coisa, né, de como você vai fazer as coisas. Qual é a lógica que você vai aplicar? Como que você vai tomar uma decisão? Eu sempre fui essa pessoa que ruminava muito, que pensava muito, punhetava, muito projeto, muito planejamento, e a base da montanha não tinha ainda muita construção prática, porque eu ficava nessa por muito tempo, de cima da trilha para cima, achando que eu precisava, sei lá, fazer o quê até chegar na base. Me ajudou muito isso, entender, primeiro, qual parte da vida ou qual projeto isso estava acontecendo mais. Porque não era tipo assim para tudo, sabe? Tem que dar nome aos bois, você tem que dizer exatamente o que é que está, digamos assim, recebendo essa influência. Que é em qual área da vida você está agindo assim, ou em qual projeto você está agindo assim mais. Porque, gente, a gente tem que comer pelas beiradas. E isso é um princípio que essa trilha anti-perfeccionismo me ensinou. Porque eu ficava nessa de topo, trilha, sempre fazendo essa reciclagem, sempre a prática, porque eu também tinha princípios megalomaníacos na minha cabeça. Eu sempre fui muito megalomaníaca. Como eu era megalomaníaca, eu achava, não, quando eu colocar isso em prática, tem que ser com tudo. Com tudo na mesa, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo. Coisas da minha cabeça que eu, aos poucos, fui tornando mais consciente. Mas não é assim. A gente come pelas beiradas. Então, antes de você atacar ou querer mudar uma característica sua que não faz mal a ninguém, você precisa entender exatamente com o que está tendo problema. Quando eu criei o Eu Organizado, eu queria criar alguma coisa, eu queria trabalhar autonomamente, eu queria ser minha própria chefe, mas era uma coisa muito grande que eu queria fazer e eu fiquei muito presa no topo na trilha. Eu demorei a botar as coisas em prática, de verdade. Demorei muito. Então, naquela época eu sabia o que eu estou realmente não conseguindo colocar em prática, que está me perturbando o juízo, me tirando o sono, é o projeto de criar prioridades, como aprendemos aqui, é a prioridade, quase uma área da vida, de criar o meu trabalho autônomo do meu jeito. Era isso. E uma vez que você entenda qual é essa área da vida, essa super prioridade que você tá, né, ali, e você quer botar em prática porque você já não aguenta mais não mudar, não fazer as coisas acontecerem para aquilo, você pensa numa forma de fazer isso. Se decidir um tempo para pensar. A gente não pode querer cortar fora um braço, como se, essa minha característica de pensar muito é muito ruim, vou cortar isso aqui. Porque tem características que fazem parte de quem nós somos e não tem nada de errado com elas. Mas tudo tem um limite, então. Qual é o projeto, qual é a coisa que você sente que está presa nesse ciclo de pensamento, projeto, pensamento, projeto, pensamento, projeto? Entende o que é, dá um nome, uma frase, uma palavra, chama pelo nome. E aí você pensa, tá, quanto tempo eu posso me dar para, de uma vez por todas, planejar esse projeto e decidir. 6 meses, 3 meses, depende muito do tamanho da coisa. 1 ano. Esse meu projeto, essa minha prioridade, melhor dizendo, de criar o Eu Organizado, é uma coisa que me tomou 1 ano. 1 ano para eu pensar, decidir, planejar, entender como eu ia fazer. Eu tinha condições e eu consegui tomar esse ano para mim. Decide esse tempo, 2 meses, 1 mês, até 2022, até fevereiro.
é um compromisso interno de decidir tomar qualquer decisão possível para você colocar em prática. Porque tenha certeza, a vida não anda se a base não estiver sendo construída, porque o próprio movimento organiza a gente. Se não for colocado em prática, vai ser sempre um tanto quanto limitado, um tanto quanto capenga.